A Estação Meteorológica da Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Mococa registrou de sexta-feira até as 9 horas desta segunda cerca de 26 milímetros de chuva. O índice de água já mudou a paisagem no campo e beneficia as culturas como a do café, que estava sendo muito afetada com o tempo seco, e dá sinais de recuperação. Vai garantir daqui para frente o pegamento e desenvolvimento dos chumbinhos da última florada. A chuva está começando um pouco mais cedo esse ano, quer dizer, não temos segurança para dizer que ela vai continuar atendendo às necessidades, mas a previsão é dela continuar essa semana ainda. E isso traz grande expectativa para o campo, né? Porque já começa a haver reposição de água, a temperatura fica mais amena e as plantas perenes, que são aquelas que estão aqui vindo no período de colheita, estavam sofrendo com a seca que estava instalada, já mostra a recuperação de algumas chuvas menores que têm ocorrido. Inclusive o café tem frutificação já. Tem o chumbinho que está aí, e para que ele se firme na planta, ele necessita de mais chuva. Então acontece que essa chuva veio contribuir para criar uma expectativa que realmente ele venha vingar essa florada que aconteceu no começo de agosto. Então isso é muito importante para as lavouras perenes, no caso aí o café, os citros, que é muito importante para a região, e a cana que já foi cortada inicialmente, ela agradece muito. O transtorno que traz para a cana é aquela cana que está em fase de colheita ainda, mas já está no quase final de safra, então a porcentagem é menor. O produtor rural que vai plantar o milho para silagem e para a produção de grãos já está com a terra preparada e a chuva é muito bem-vinda. Mas, de acordo com o engenheiro agrônomo, é importante o agricultor que não tiver o pivô central para irrigação esperar o solo ficar com uma boa umidade, em torno de 80 a 100 milímetros, e aí sim realizar a semeadura da semente. Para as culturas de sequeiro, aquelas que não contam com irrigação, então o agricultor precisa ficar bastante atento, que essas chuvas criam uma expectativa e até um certo atropelo, ele sai plantando e pode vir veranicos aí e fazer com que ele perca os plantios iniciados muito cedo. E ainda, como ainda não é época propícia ainda para a nossa região, em termos médios, para instalação de culturas anuais, aí no caso principalmente o milho, então é importante que ele venha esperar que ocorra mais precipitações e forme uma caixa maior aí de umidade no solo, de forma a atender o processo de germinação e instalação da cultura. Na semana passada, o Dr. Paulo participou do 32º Encontro Nacional de Milho e de Sorgo, promovido pela Universidade de Lavras, que teve como finalidade discutir soluções conjuntas para integrar com o sistema de produção de outras culturas, além da troca de conhecimento e de experiências. A grande preocupação do setor são as pragas, como a cigarrinha, que traz inúmeros prejuízos ao produtor rural. A grande preocupação do setor é questão das pragas e ervas daninhas, que são as grandes limitações hoje, que eleva custos na produção. Por exemplo, a cigarrinha que está instalada na nossa região, devido à associação de culturas aqui, principalmente na área irrigada, Casabranca e Mococa também tem alguma coisa, plantio sucessivo do lavoura de milho, isso tem criado a cigarrinha, que ela é específica do milho. E ela tem trazido aí problema de virose, e que tem, em muitos casos, aí prejudicado de forma bastante acentuada a produtividade. E no Congresso foi muito trabalhado esse assunto, e que no momento ainda não existe variedades ou híbridos aí resistentes. E o manejo da cigarrinha é muito complicado, porque ela, criando sucessivamente, ela está sempre infectada pela bactéria. E isso faz com que sempre o milho novo, que vai receber revoadas da cigarrinha que está nos milhos velhos já contaminados, certamente vai haver infecção. Então os plantios mais precoces, que acontece agora em áreas irrigadas, ainda tendem a escapar dessa condição aí de maior pressão. Mas o milho que será plantado aí na época normal, que fica cultivo de sequeiro, tipo outubro, novembro, esses sofrem grandes prejuízos devido à migração da cigarrinha desses plantios antecipados para a lavoura de verão. E certamente traz muitos prejuízos para a produtividade. O especialista em alimentos destacou que o homem do campo deve ficar atento, porque a cigarrinha traz prejuízos tanto para o milho destinado para a silagem do rebanho, quanto para a produção de grãos.
e explicou o que pode ser feito para amenizar o problema. O ideal para a região seria você ter um vazio de milho. Você não ter um milho plantado novo, perto de um velho, e num processo praticamente o ano todo sendo plantado milho na nossa região. Deveríamos ter um vazio, poder ser considerado um vazio sanitário. Um período em que a cigarrinha não teria onde sobreviver, porque a cigarrinha ela se abriga em algumas plantas, tipo braquiária, alguns capins, mas ela não consegue sobreviver, porque ela não suga essas plantas, só fica abrigada aguardando um novo plantio de milho. Então, se nós tivéssemos um vazio sanitário em torno dos 90 dias, nós quebraríamos a sequência de populações de cigarrinha. Mas isso, devido à irrigação, o interesse que tem na região dos produtores, é uma ação muito difícil. Por exemplo, em Casa Branca se planta milho verde mensalmente. Então, isso é um criatório de cigarrinha. Híbridos, tem híbridos um pouco mais tolerantes, mas não traz grande segurança para o produtor quando ele planta na época normal, porque a pressão é muito grande. O milho também, considerado tolerante, ele tem tido uma redução de produção muito grande. E a aplicação de agrotóxicos também não tem resolvido devido ao sistema, que quando a cigarrinha pica o milho, ela já introduz a bactéria. E aí ela vai morrer, porque ela vai ter contato com o defensivo que está na planta. Mas aí ela já picou, já introduziu a bactéria na planta de milho. Isso vai ficar na planta durante toda a sua vida, e principalmente no florescimento, onde que há a maior demanda por nutrientes. Essa planta está prejudicada devido ao ataque dessas bactérias. O Dr. Paulo falou ainda que o sorgo é uma alternativa importante para o produtor rural, porque o produto está em alta e é mais resistente a doenças e também ao calor. E o sorgo que a gente viu é uma boa opção para cultivo da seca, em sucessão às culturas de verão. É uma grande opção, inclusive o sorgo hoje está muito valorizado, porque o milho também está valorizado. O grão dele é muito utilizado para ração. Então ele tem uma perspectiva muito boa, porque a demanda da cadeia produtiva de produtos alimentícios para aves e suínos usa muito o grão de milho e de sorgo. Então é uma perspectiva muito boa para o mercado futuro aí de sorgo para a nossa região.